Caro povo de Deus, estamos dentro do período da Quaresma, nos aproximando para celebrar a Páscoa do Senhor. E a liturgia, dentro desse período, vai nos animando para que a gente possa celebrar a Páscoa com todo entusiasmo, com toda fé. Porque a Páscoa é o grande sentido da nossa fé. Se o Senhor tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E na Páscoa, apesar da gente celebrar todo aquele grande sofrimento do Senhor, particularmente na sexta-feira da Paixão, ele vence a morte. E vencendo a morte, todos nós haveremos no Cristo de experimentar também a vida eterna. Que notícia maravilhosa! Que grande esperança a Páscoa vem alimentar na nossa vida. Que a nossa vida, ela não termina aqui, mas ela haverá de se plenificar em Deus. E nós precisamos ter esses olhos também voltados para essa grande verdade da fé, que o Senhor venceu a morte durante aquela Páscoa que ele viveu e que todos nós nos unimos como igreja à vitória da Páscoa do Senhor. Também os textos da liturgia, eles nos convidam, dentro desse espírito de conversão, que nós precisamos viver para celebrar a Páscoa. Como é difícil a conversão, uma conversão verdadeira, porque nós precisamos da graça do Senhor. A conversão não é só fruto das nossas forças, é uma ação de Deus dentro de nós. E nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus manifeste de fato essa sua misericórdia para conosco. Eu quero me deter mais hoje no Evangelho, mas não posso deixar de frisar essa bela leitura do livro do profeta Isaías. O livro do profeta é dividido em 3 partes. Nós estamos aqui no trito Isaías, no terceiro Isaías, que é uma parte já considerada de uma terceira geração ligada ao profeta Isaías, que escreveu. E as palavras são tão maravilhosas. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Estas palavras, elas têm uma aproximação muito grande com aquilo que depois nós vamos escutar no Apocalipse. Eis que eu faço novas todas as coisas. Nós, dentro desse espírito de caminhar para a Páscoa, nós entramos dentro dessa dinâmica que o Senhor haverá de fazer novos céus, nova terra, haverá de fazer novas todas as coisas, haverá de fazer da nossa vida uma realidade nova. E Ele, as coisas passadas, Ele esquecerá as coisas passadas que não voltarão mais à memória, e nós poderemos olhar para o futuro com grande esperança e fé no Senhor. Mas, olhando hoje para esse belo texto de São João, que frisa particularmente uma cura, quero olhar essa cura num olhar, numa perspectiva que nós somos provocados à conversão nas nossas vidas, a conversão na nossa vida de fé, a aprofundar a nossa fé nessa caminhada que nós fazemos de seguimento do Senhor. Mas hoje o Evangelho de São João, que vai nos falar desse segundo sinal que o Cristo fez. O primeiro foi aquele milagre lá nas bodas de Caná, transformando água em vinho. Aqui ele vai fazer esse segundo, e o Evangelho vai localizar um pouco esse milagre que o Senhor fez. Ele vai dizer que o Senhor partiu da Samaria para a Galiléia, porque ele saiu da Galiléia, ele saiu lá da região de Nazaré, foi para a Galiléia, porque ele já tinha dito que o profeta não era honrado bem na sua própria terra. Aí ele chega na Galiléia, na sua cidade natal, ele não é muito bem acolhido. Mas o texto diz que os galileus receberam bem. Estranho isso mesmo, né? Lá na terra do Senhor, o pessoal quer apedrejá-lo. Aqui na Galiléia, o pessoal recebe bem. E diz que os galileus viram
o que o Senhor tinha feito numa festa lá em Jerusalém. E estavam todos lá animados com o Senhor. Diz que o Cristo passou novamente por Caná da Galileia, depois que ele já tinha feito o milagre lá, o primeiro sinal, e que estava, não é, por ali, e haveria de se dirigir depois para Cafarnaum, porque na Galileia o Senhor se localizou em Cafarnaum. Aí o texto começa a narrativa da cura. O Senhor estava para lá e para cá, nessa situação, chegando na Galileia. Aí diz, um funcionário do rei, lá em Cafarnaum, tinha um filho doente. Aqui nós podemos olhar para o drama dentro da família, um pai que tem um filho doente. Eu gosto algumas vezes que as pessoas dizem, alguns pregadores, que às vezes tem pessoas que são muito duras de coração, mas quando vê o seu filho doente, aí realmente o coração amolece para Deus. Porque é muito duro um pai ver o seu filho que ama doente com a possibilidade de perder esse filho. Quem é o pai que não vai fazer tudo o que pode para socorrer o seu filho? Então, nós temos aqui um pai, mas é um pai provavelmente de uma alta, vamos dizer, camada social, porque era funcionário do rei, estava com esse filho doente, e ouviu dizer que Jesus estava vindo da Galiléia, da Judéia para a Galiléia. Então ele estava lá com aquele menino doente, sofrendo, e soube que esse profeta, Jesus de Nazaré, estava se dirigindo para a Galiléia. Ele podia esperar que Nosso Senhor chegasse lá em Cafarnaum, mas ele se adiantou. Ele não esperou porque para ele era uma coisa urgente. O pai tinha a necessidade de alcançar uma graça urgente antes que o seu filho morresse. É sobre essa urgência que esse pai sente que eu queria também frisar que às vezes, ou muitas vezes, nós temos graças que não é daqui para 2 anos que nós precisamos dessas graças, às vezes agora mesmo. Nós temos graças urgentes na nossa vida, porque se não acontecer logo, nós podemos, vamos dizer, não tem mais oportunidade podemos morrer. Então, assim, esse pai sabe que tem urgência na cura desse filho, dessa graça, e vai se movimentar para poder alcançar essa graça. Aqui também, nesse movimento desse pai, nós poderíamos nos olhar nós mesmos quando nós precisamos de graças urgentes, e o que é que nós precisamos fazer para alcançar essas graças que tanto nós ansiamos, porque senão a gente acaba morrendo. Não que também morrer, não é, seja o fim, porque a morte também nos abre para a vida eterna. São Francisco, ele nos diz isso, é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas é claro que essa vida que Deus nos dá, enquanto nós tivermos condições, nós vamos lutar por essa vida que Deus nos deu. Então o pai, ele se antecipa, ele está em Cafarnaum, e o Senhor está indo para Cafarnaum. Então esse pai, ele escuta e tem fé. E também tem a humildade, porque ele era, muito provavelmente, uma pessoa muito importante. E de repente, quando ele fosse lá procurar o Senhor, todo mundo, olha quem está ali procurando o Senhor, aquele cara lá e tal. Ele teve a humildade, não quis saber, era pelo filho dele. Não tinha esse negócio das pessoas falarem e deixarem de falar. E ele se antecipou de ir ao encontro do Senhor. Esse antecipar desse pai para com o filho, diz também que nós precisamos nos antecipar para poder alcançar a graça de Deus. E como é que nós nos antecipamos? Indo ao encontro do Cristo, procurando o Senhor para que Ele venha nos socorrer. Diz o texto de uma forma muito clara: o pai, ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. O pai saiu ao encontro do Cristo. Que Deus nos dê essa graça também de podermos ir ao seu encontro. E como é que nós podemos ir ao encontro do Cristo?
pela oração. Podemos ir ao encontro do Cristo na Santa Missa. Podemos ir ao encontro do Cristo escutando a sua palavra. E o Espírito Santo também vai dizendo dentro do nosso coração como é que nós podemos fazer para ir ao encontro do Senhor. Diz aqui o texto que ele foi ao encontro e pediu, né? Pediu que fosse para Cafarnaum curar o filho dele, que estava morrendo. Por que esse pai não foi atrás do médico? Ele deveria ir atrás do médico, não atrás de Nosso Senhor. Mas também, quem sabe se ele não tinha médico lá na casa dele, os médicos não estavam dando conta do recado. O certo é que a providência rápida que ele teve para poder conseguir a graça foi de ir atrás do Senhor. Jesus disse-lhe, ele se encontrou com o Senhor, e Jesus começou a falar: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O Senhor, pela maneira que está aqui apresentado, parece que ele fez uma pequena observação sobre a falta de fé das pessoas. Mas o funcionário, é muito interessante o que o funcionário diz. Ele não responde à palavra do Cristo. Ele não comenta o que o Cristo diz. Como em algumas outras vezes, o Senhor também comenta sobre isso para um pai, quando ele desce ao Monte Tabor, e o pai diz: ô Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. O pai se deixa lá no Monte Tabor se provocar pela palavra do Senhor. Mas esse pai aqui, parece que ele não está ouvindo muito o que o Senhor está dizendo. Não é? Ele está querendo que o filho dele seja curado. Então, Nosso Senhor diz: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei diz: Senhor, desce. Antes que meu filho morra, vocês me permitam o que eu vou dizer. A interpretação um pouco estranha que eu vou dizer. Por favor, senhor, eu não quero muita conversa, não. Só quero que o senhor vá lá, por favor. Eu não tenho tempo para ouvir essa conversa agora. Por favor, lá na minha casa, lá na cidade, que ainda tem que caminhar, ainda tem que ter um tempo para poder chegar lá. De repente, se a gente fosse demorar aqui, o meu filho já morreu, não vai ter tempo para chegar. Então, o pai está muito angustiado e está com esse sentido de urgência. Senhor, desce, antes que meu filho morra. E Jesus, ele fica assim, chateado, porque o pai está muito apressado, porque o pai está com essa urgência toda. Não. O que é que o Nosso Senhor diz? O Senhor diz imediatamente: podes ir, o teu filho está vivo. Belíssima essa situação. O pai foi pedir socorro a Nosso Senhor e ele estava acreditando que o Senhor chegasse lá, tocasse no seu filho poderia ficar curado. Mas o Senhor viu a fé daquele homem. Ele era um homem que tinha muita fé. E o Senhor se alegrou com a fé daquele homem e disse simplesmente: você pode ir para sua casa, seu filho está vivo. É bela essa resposta que o Senhor dá naquela situação de urgência, de sofrimento daquele pai. Mas, continuando a narrativa, isso aqui que é para mim também o que da questão, tanto o Senhor diz, tanto o Senhor fala, como tem aqui na afirmação do Evangelho, que o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ora, se esse homem não tivesse acreditado, tá bom, Senhor, acredito, mas por favor, vamos lá comigo, só para conferir mesmo, por favor, Senhor, venha me socorrer aqui, vamos lá, não custa nada para o Senhor chegar até lá na minha casa. Mas o homem acreditou na palavra de Jesus. Imediatamente o homem acreditou e foi-se embora. Foi-se embora acreditando que aquela palavra que o Cristo tinha dito iria se realizar. Aqui para nós também está o desafio da nossa conversão. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos confiar no Senhor na nossa vida. E, para mim, o grande desafio, então, para a conversão dentro dessa quaresma, dentro dessa dinâmica da quaresma, é que nós precisamos ter uma fé que aprenda a confiar no Senhor. Às vezes nós dizemos que confiamos, mas na hora H, muitas vezes a gente não confia, ou falta confiança. Então é preciso confiar.
que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor nos acompanha, que o Senhor está ao nosso lado nos sofrimentos, nas alegrias. É fácil a gente ver o Senhor ao nosso lado nos momentos de tranquilidade, de paz, mas a gente precisa também perceber, ter o olhar da fé, da presença do Senhor nos momentos de dificuldade, nos momentos de calvário, nos momentos de sofrimento. Então, o homem acreditou na palavra de Jesus. E essa é a dinâmica da Quaresma, nós aprendermos a acreditar que a palavra de nosso Senhor não é uma palavra qualquer, é a palavra do Filho de Deus, é a palavra da nossa salvação. Isso aqui não é simplesmente um textozinho histórico de uma coisa, isso aqui é realmente verdadeiro, isso aqui não é história da carochinha, é verdade, o nosso Senhor é caminho, verdade e vida. Então nós precisamos acreditar com profundidade na palavra do Cristo, não como uma palavra apenas de um grande sábio, de um homem inteligente, de um homem isso e aquilo, que teve um... Não, nós precisamos acreditar na palavra do Cristo, como de fato ela é. É a palavra do Filho de Deus, é a palavra de Deus, é uma palavra divina em nossas vidas. Então, enquanto o homem descia para Cafarnaum, o homem foi lá descendo, tantos pensamentos que ele poderia ter no retorno para Cafarnaum, poderia pensar aqui como é que ele desceu para Cafarnaum. Muito provavelmente ele não desceu. Ah, será que realmente aconteceu? Não, o meu filho vai acabar morrendo. Ele não desceu para Cafarnaum, ele não foi para Cafarnaum com pensamento negativo. Ele voltou confiando que aquela palavra de nosso Senhor iria se realizar. Um pai confiando na cura do seu filho amado. Mas que surpresa grande que ele teve, que ele talvez pensasse que fosse encontrar a resposta, aquela, vamos dizer, aquela situação daquela cura viva, ver com seus próprios olhos, só quando ele chegasse na sua casa. Mas que surpresa! Antes mesmo dele chegar, vieram funcionários dele. Diz o texto, vieram seus empregados, que foram ao seu encontro e trouxeram a notícia: o seu filho está vivo. Que coisa deve ter acontecido no coração desse pai, que acreditou e o filho passou a viver? E como ele deve ter se surpreendido, porque a surpresa foi tão maravilhosa, a cura foi tão bela, que antes mesmo dele chegar, ele já recebeu a notícia. Isto aqui fala de muitas graças que o Senhor também faz na nossa vida. Às vezes não é nem preciso chegar àquele local que a gente pensava que ia precisar chegar. Antes mesmo o Senhor nos comunica tantas bênçãos, tantas graças, tantas boas notícias. Então o funcionário ficou assim, vamos dizer, tonto, né? E perguntou: mas que hora foi que desapareceu a febre? O pessoal disse lá, os seus empregados, que foi a 1h da tarde. Aí ele viu que foi a mesma hora que nosso Senhor tinha falado para ele. Aqui não é coincidência. Aqui foi de fato a graça da ação do Senhor. Porque às vezes as pessoas têm tendência a dizer que certas graças que nós recebemos na vida são coincidências. Não é coincidência. Você veja aqui, o pai estava testificando, estava testemunhando, estava conferindo que foi o mesmo horário, então foi a palavra do Cristo que realmente curou o seu filho. E depois disso, o que foi que aconteceu? O homem abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Aquele milagre não foi um milagre apenas que parou na cura daquele menino, na cura daquele filho. Foi uma graça que transformou a vida de toda a família. Isso aqui também nós precisamos ter um pouco de atenção, com licença, um pouco de atenção, porque às vezes nós alcançamos graças e graças dentro das nossas famílias e a gente pode simplesmente, né? Tal pessoa foi curada, tal pessoa ficou bem. Mas as graças de Deus que vêm para os membros da nossa família é para converter toda a nossa casa. É para que a gente possa acreditar
com mais firmeza na nossa fé, na fé no Senhor. Então, nós estamos aqui dentro de uma situação de um pai que tinha urgência de receber aquela graça para o seu filho poder não morrer. Eu poderia contar aqui alguns exemplos de graças urgentes recebidas. Tem aqui, eu estou agora me lembrando que eu estou aqui com a minha irmã Alba, também de lado, participando conosco da mesa. E a Alba também esteve muito doente, enferma, e no hospital, e não conseguia ficar boa. Mamãe mandou chamar o Frei Roberto, que a gente fala tanto dele aqui, isso quando ela era bem pequenininha. Quantos anos, mãe? 6 meses. Tinha 6 meses, estava muito malzinha. Frei Roberto foi lá, deu uma benção na minha irmã, e a minha irmã ficou boa. Tá aqui, vivinha, né? Vivinha. E a mesma coisa aconteceu com o meu irmão Mauro, também, que ficou doente quando era pequeno. Mamãe mandou chamar Frei Roberto deu a benção e meu irmão ficou bom. Foram graças que foram recebidas imediatamente dentro daquela situação de urgência que estava dentro da nossa própria casa. Mas eu queria comentar uma graça de urgência que aconteceu com um dos meus irmãos, o Silvio, que por acaso hoje está indo morar lá em Brasília, trabalhar por lá. O Silvio, casado com a Silvana, querida, tem 2 filhos, o Adam e a Ellen, e ele disse que ele teve um sonho, não é? Nesse sonho, ele estava com uma pessoa de lado dele, e a esposa dele estava dentro da casa pedindo socorro para o Silvio. O Silvio chegava com essa pessoa e ouvia a sua esposa, a Silvana, pedindo socorro, e ele dizia: Silvana, eu estou aqui, mas a Silvana não ouvia. E ele dizia para a pessoa que estava ao lado: mas ela não está me ouvindo. E a Silvana ficava pedindo socorro, ele dizia que estava lá e a Silvana não ouvia. Aí, anos para trás também, ele teve que viajar para Brasília, não me lembro se foi na ida ou se foi na volta. Ele disse que quando estava num avião, falhou a turbina do avião. Ele disse que só ele viu, estavam todos os passageiros no avião e ninguém viu o que estava acontecendo. Aí ele disse que entendeu o sonho. Entendeu o sonho. Ele entendeu que no sonho ele estava morto, provavelmente aquele personagem era o anjo da guarda dele, a sua esposa pedia socorro a ele e ela não podia ouvir porque ele estava morto. Então ele viu que ele ia morrer. Então a turbina do avião falhou e ele disparou a rezar o terço. Inclusive ele comenta que ele não tinha muita concentração para rezar o terço sozinho. Nesse dia ele conseguiu rezar vários terços lá no avião, concentrado. Aí ele se lembrou de uma coisa. Ele sabia que lá no Padre Pio, São Giovanni Rotondo, o Padre Pio, onde ele atendia a confissão, ficava uma fila de anjos da guarda para pedir ao Padre Pio graças. As pessoas enviavam seus anjos da guarda para pedir graças a ele. E ele sabia que ainda hoje esse fenômeno que os anjos da guarda ficam enfileirados lá na antiga cadeira do Padre Pio. Aí ele disse que lá do avião ele pediu ao anjo da guarda dele que fosse até lá na cadeira do Padre Pio, pedir ao Padre Pio que ele pudesse viver, que ele pudesse criar a família dele, os filhos dele, e que o anjo da guarda dele furasse a fila, fosse com urgência, fosse rapidamente, porque era coisa de urgência. Aí ele disse que o piloto lá comunicou para todo mundo, para os passageiros, que tinham tido um problema no avião e que era preciso que eles retornassem. E assim foi. Quando o Silvio, então, desceu do avião, eu acho interessante o que o Silvio diz. Ele disse que morreu. Ele tinha morrido. Ele morreu e que Nosso Senhor lhe deu uma graça de novo para ele viver. E que ele acolheu essa graça como, de fato, uma nova oportunidade que Deus deu para ele para poder se converter, se emendar, viver como um filho de Deus deve viver. Então eu estou dizendo isto porque também o Silvio alcançou uma graça urgente que ele necessitava.
E nós também quero animar dentro desse espírito que nós podemos nos voltar para o Senhor com fé, com confiança e pedir aquelas graças urgentes que nós necessitamos em nossas vidas. Que Deus nos conceda, segundo a sua misericórdia, estas graças urgentes que necessitamos hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.